extraterrestrials are not going to make it easy for us. E se o universo for uma gigante sala de bate-papo cheia de alienígenas e não conseguimos entender eles? Durante décadas, os humanos tentaram fazer contato com alienígenas, sejam enviando um registro dourado dos nossos maiores sucessos para o espaço a bordo da Voyager ou investigando a radiação cósmica de fundo de micro-ondas em busca de sinais de vida. Entretanto, de acordo com uma nova hipótese proposta por um professor de física quântica do Imperial College London, as comunicações alienígenas podem ter sido enterradas debaixo dos nossos narizes o tempo todo sob a luz das estrelas. O que poderiam ser essas comunicações? Junte-se a nós enquanto investigamos por que os físicos acreditam que as civilizações alienígenas inteligentes nos deixaram mensagens nas estrelas. Quando olhamos para o céu noturno, podemos estar ouvindo, sem querer, uma conversa alienígena. Pelo menos isso é segundo o físico quântico do Imperial College London Terry Rudolph, que publicou recentemente um estudo pré-impresso especulando que uma sociedade extraterrestre evoluída pode modificar a luz que sai das estrelas para se comunicar através de grandes distâncias, muito parecido com uma série de sinais de fumaça interestelar. A teoria de Rudolph propôs que a vida poderia existir em outros mundos e civilizações inteligentes haviam tentado se comunicar com a humanidade. Ele formulou a hipótese de que uma sociedade avançada poderia manipular a luz emitida pelas estrelas e utilizá-la para se comunicar com outros planetas através de grandes distâncias, com seu artigo nomeado Talvez Eles Estejam em Todos os Lugares. Ele propôs uma teoria sobre como a computação e a comunicação quântica distribuída não detectada pode ser desenvolvida para civilizações extraterrestres utilizando a luz térmica que vem das estrelas. Como um físico bem conhecido, ele apresentou muita física profunda para descrever como fótons enredados de múltiplas estrelas podem ser manipulados para entregar uma certa mensagem. Um fóton é uma pequena partícula elementar que serve como a unidade fundamental de toda a luz. Estes fótons, segundo Rudolph, são os que as civilizações avançadas têm estudado e sabem empregar como um sinal de fumaça ou até mesmo a versão Starlight do código Morse. Os seres humanos na Terra podem simplesmente continuar a olhar para as estrelas, desconhecendo seu código Morse Starlight até que nossos cientistas e físicos possam decifrar o que cada padrão cintilante da estrela implica. Antes de Rudolph discutir este potencial tecnológico na física, várias mentes criativas haviam sido sobrecarregadas com pensamentos de civilizações avançadas coexistindo com a humanidade. Durante muitos anos, a maioria dos cientistas, particularmente os físicos, ao redor do mundo, buscaram possíveis respostas para o tema de outras formas de vida existentes. Frank Drake, um dos físicos, investigou então este assunto em grande parte não resolvido e elaborou uma equação matemática para abordá-lo. Frank Drake idealizou a sua equação para calcular o número de civilizações inteligentes localizadas dentro dos limites definidos pelos fatores subsequentes. No caso da humanidade, a galáxia da Via Láctea. A letra N na equação representa o número de civilizações inteligentes a serem descobertas, enquanto R representa a taxa na qual as estrelas emergem, o que pode permitir que os planetas adjacentes ganhem inteligência. Outras variáveis mostram a fração de tais estrelas que possuem sistemas planetários, bem como o número de planetas em um sistema solar com um ambiente habitável. Algumas variáveis também refletem os planetas que realmente sustentam a vida, enquanto outra é a proporção de planetas que sustentam a vida nos quais formas de vida inteligentes foram identificadas. Outra parte mostra civilizações inteligentes que viveram um tempo suficiente para evoluir a tecnologia de comunicação ao ponto de transmitir a sua presença para o espaço através de sinais. L é a quantidade de tempo que essas civilizações existiram antes de transmitir essas mensagens. Os números rotineiramente citados dessas variáveis reduzem a equação para N é igual a L acima de 10. Temos transmitido para o espaço como uma civilização humana desde 1974. De acordo com esta equação, mesmo que nós, como espécie, deixássemos de existir em 2074, haveria 10 civilizações avançadas somente em nossa galáxia. Os cientistas também tentaram decompor esses números usando a escala de Kardashev. A escala de Kardashev categoriza a vida avançada em 3 tipos: civilizações do tipo 1, civilizações do tipo 2 e civilizações do tipo 3. As civilizações do tipo 1 podem usar toda a energia disponível em seu planeta natal para uma variedade de propósitos.
De acordo com cientistas, a civilização humana está se aproximando desta categoria. A maioria dos especialistas concorda com isso porque estamos atualmente em 0.7 na escala de Kardashev, com um tipo 1 completo a aproximadamente um século de distância. As civilizações do tipo 2 podem controlar e canalizar toda a energia da sua estrela hospedeira, enquanto as civilizações do tipo 3 têm acesso a uma potência igual à da sua galáxia hospedeira. Mesmo antes da escala de Kardashev e da equação de Drake, muitos cientistas estavam certos de que existiam numerosas civilizações avançadas coexistindo conosco, mas espalhadas pela galáxia da Via Láctea. Foi somente durante o almoço entre os astrofísicos que se duvidou das antigas crenças, e os resultados do seu debate continuam a desafiar até mesmo os pontos de vista mais modernos. O debate que desencadeou teorias sobre a presença de civilizações sofisticadas ocorreu em 1950, quando Enrico Fermi e seus colegas discutiam a possibilidade da vida alienígena durante o almoço. O inquérito de Fermi à mesa tornou-se bem conhecido porque era simples. Ele apenas perguntou ao grupo: onde está todo mundo? Como ninguém respondeu à pergunta de Fermi, a sala ficou em silêncio enquanto todos continuavam a almoçar, e isso ficou conhecido como paradoxo de Fermi. Essencialmente, a pergunta tinha o objetivo de criticar o conceito de viagem interestelar, sobre o qual Fermi estava inseguro. Entretanto, se havia centenas de civilizações inteligentes espalhadas sobre as estrelas, por que não ouvimos falar delas? A equação de Drake e a escala de Kardashev foram derivadas dessas perguntas. Como a Via Láctea tem cerca de 10 bilhões de anos e 100 mil anos-luz, se os alienígenas possuíssem naves espaciais que pudessem se mover a 1% da velocidade da luz, a galáxia já teria sido colonizada 1000 vezes. O paradoxo de Fermi é a explicação para não termos ouvido falar de nenhuma outra vida. O paradoxo de Fermi deu várias respostas para o silêncio que encontramos, mas alguns cientistas acreditam que o silêncio é o resultado de algo que eles chamaram de o grande filtro, uma parede evolutiva impenetrável para a maioria das formas vivas. Há duas possibilidades básicas para o grande filtro. Segundo os cientistas, ou está à nossa frente ou está atrás de nós. Se aconteceu antes de nós, os especialistas acreditam que aconteceu durante a gênese da vida ou durante a transição de procariotas de célula única para eucariotas multicelulares. Independentemente disso, isso demonstra que somos um caso raro e que o contato não está ocorrendo, já que estamos entre os poucos, se é que há algum, sobreviventes. Por outro lado, se o grande filtro estiver à nossa frente, não seremos capazes de nos comunicar, uma vez que civilizações avançadas alcançaram um muro e deixaram de existir. Isso sugere que também iremos atingir o muro e iremos parar de evoluir. Outros cientistas também propuseram hipóteses para o silêncio no espaço. Alguns especularam que talvez a grande maioria do universo esteja povoada e se comunicando. Mas estamos presos em um local solitário, longe da ação. Também é possível que civilizações do tipo 3 não estejam interessadas em falar com uma civilização inferior como nós. Se elas têm o poder de uma galáxia inteira, talvez não estejam realmente interessadas em nós e em nossos foguetes espaciais. Alguns cientistas e físicos até acreditam que a ausência de comunicação é causada pela existência de uma espécie predadora, da qual as civilizações inteligentes têm medo e por isso se abstêm de transmitir tais sinais para não expor o seu paradeiro. O consenso comum é que se existem outros por aí transmitindo sinais, talvez estamos apenas ouvindo de forma incorreta. Não temos agora a tecnologia necessária ou a compreensão do universo para receber ou decodificar qualquer um dos sinais. Entretanto, de acordo com a equação Drake, se uma civilização pode durar pelo menos um século após inventar a tecnologia de transmissão, pode haver 10 civilizações somente na Via Láctea. Mas e se elas não puderem viver por 100 anos depois de inventarem essa tecnologia? Quando começamos a construir a nossa própria tecnologia de transmissão, também desenvolvemos a energia nuclear, aceleramos o aquecimento do clima e esgotamos nossos recursos alimentares devido à superpopulação. Será um exagero acreditar que uma civilização avançada não poderia viver por 100 anos após inventar a tecnologia de transmissão no espaço? Se esse for o caso, podemos replicar a equação de Drake e ver como o resultado muda. Se as civilizações só podem viver por 10 anos após o desenvolvimento desta tecnologia, então n é igual a 1, implicando que poderíamos ser a única vida sensível em nossa galáxia ou do universo todo. Mas considere o seguinte: se os humanos alguma vez descobrissem vida alienígena, como reagiríamos a ela? Se alguma vez aprendermos que descobrimos a vida alienígena, será um dos momentos mais significativos da história humana, e as repercussões seriam enormes.
Em vista das recentes reivindicações altamente divulgadas de OVNIs, ou fenômenos aéreos não identificados, como foram rebatizados, vistas por pilotos militares da América, organizações de OVNIs e especialistas solicitaram a divulgação de que o contato alienígena já ocorreu antes e pode estar até ocorrendo hoje mesmo. Enquanto isso, observatórios poderosos como o novo telescópio James Webb da NASA estão nos fornecendo uma visão sem precedentes do universo. Tais informações podem eventualmente nos levar a acreditar que a Terra não é o único planeta habitado e que a vida está espalhada por todo o universo. Esse conhecimento teria quase certamente implicações de longo alcance para nossa percepção de nós mesmos e do nosso papel no universo. Os pesquisadores estão investigando os efeitos psicológicos de tal anúncio, o que algumas pessoas podem achar difícil de aceitar. Quando os humanos encontrarem evidências de vida alienígena, nós a levaremos muito bem, de acordo com os resultados apresentados na reunião anual da Associação Americana para o Progresso da Ciência em Austin, no Texas. Claro, eu também prevejo que se uma armada hostil aparecesse perto de Júpiter, não ficaríamos felizes, disse o autor do estudo Michael Varnum, da Universidade Estadual do Arizona. Olhando para uma mistura de manchetes de notícias e respostas a pesquisas, Varnum e seus colegas descobriram que as reações das pessoas às detecções de vida alienígena, tanto hipoteticamente como o famoso anúncio falso de fósseis microbianos de Marte, são geralmente muito positivas. Para ser honesto, eu não tinha certeza do que iríamos encontrar, disse Varnum. Vale a pena notar que na ficção, muitas vezes a descoberta de vida alienígena é retratada como tendo consequências sociais ou psicológicas negativas. Entretanto, nem todos pensam que as conclusões do estudo possam ser generalizadas. Por um lado, alguns especialistas argumentam que há um salto quântico entre aceitar a presença de micróbios relativamente inofensivos no próximo planeta e enfrentar uma raça alienígena inteligente e tecnológica. A extrapolação de um cenário para o outro nem sempre é precisa. Além disso, as reações aos alienígenas vivos, sejam eles microbianos ou não, talvez serão significantemente diferentes daqueles aos fósseis, que é a situação que os autores investigaram com histórias sobre o meteorito marciano. Qual seria sua reação se os cientistas descobrissem vida inteligente? Fala pra gente sobre isso nos comentários abaixo.